Enfim, estamos atendendo um pedido de um nosso amigo, nosso seguidor, fazer um vídeo sobre a turnê do Pink Floyd, sobre o The Wall, né? Vamos falar assim, sobre o The Wall. Não só sobre a turnê, mas sobre o The Wall. E a gente queria fazer uma coisa muito especial, devido a todas essas tensões políticas e tal, essa mistura de tem que apoiar o cara, não apoiar o cara, isso é a favor da música, contra a música, você não entende a música, você entende a música. Nós convidamos um amigo meu, Robert, um professor de história, que é fanático por Pink Floyd, uma das maiores autoridades assim que eu conheço no assunto. E nós pedimos para ele falar um pouquinho do álbum. Então ele vai falar sobre como nasceu o conceito do The Wall, como foi o processo de gravação do álbum The Wall, lá no período de 78 e 79, os conflitos internos que geraram com o Roger Waters e o David Gilmour, a demissão do Richard Wright, a chegada do Bob Ezrin para produzir o álbum. Ele fala também sobre a turnê. Ele fala sobre o The Wall de 1990, em Berlim. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Clica aqui embaixo, compartilhem, sigam o nosso canal, sigam nossa página lá no Instagram. Fiquem à vontade para mandar coisas pra gente, tipo, pô, fala sobre qualquer assunto. Não sei, fala sobre a turnê da Xuxa os Baixinhos, fala sobre Mara Maravilha, não sei que coisa nessa linha, manda pra gente, cara. A gente vai ter um prazer imenso em, porra, se é uma coisa que a gente domina, falar tranquilo, trocar uma ideia, porra, de repente convidar uma pessoa que tem um entendimento maior, que seja mais fã ou que tenha uma autoridade mesmo para falar do assunto. Manda pra gente, fala com a gente, deixa aqui os comentários aqui embaixo, fala com a gente lá no Instagram. Seguiu, espero que vocês curtam. Beijo pra vocês. Fala pessoal, tudo bem? Então, primeiramente eu queria agradecer muito o convite do pessoal do Conversando Música para a gente trocar uma ideia, conversar um pouquinho sobre um álbum que eu sinceramente sou apaixonado, que é o The Wall, né? É um álbum muito enigmático e ao mesmo tempo muito cheio de metáforas, cheio de coisas que a gente pode aplicar para diversas situações aí do nosso dia a dia, né, do nosso convívio social. Então é um álbum que gera muitas discussões, gera muitas ideias que podem e devem ser sempre debatidas, né? Então eu queria agradecer especialmente ao Rafa Torres, né, que fez esse convite para mim, e fico muito lisonjeado de estar aí com vocês, que vocês estão trilhando um caminho maravilhoso. Pessoal, então a ideia aqui é eu comentar um pouquinho sobre o álbum. Eu até perguntei pro Rafa, posso falar do álbum, posso falar do filme, posso falar da turnê? Ele falou, cara, fala do que você quiser. É um álbum muito significativo, ele é o 11º álbum do Pink Floyd, né? O Pink Floyd ele teve um álbum muito bom em 73, tá? Que foi o The Dark Side of the Moon. E depois ele teve outros dois, né? Que é o Wish You Were Here, que é um álbum também bem legal, é um álbum que fala muito sobre amizade, né? E vai ter o Animals, né? Que é uma ideia do Roger Waters de fazer uma homenagem ao George Orwell na Revolução dos Bichos, né? A maior turnê é a do Animals, que vai se chamar In The Flash. O The Wall, ele nasce justamente no fim dessa turnê. E o The Wall, ele atingiu aí 19 milhões de cópias, né? Um número significativo. Foi o primeiro álbum que contou com singles, né? Então você tem singles que foram lançados. Então você lançou Another Break in the Wall, você lançou Comfortably Numb também, foi lançada em single, né? Isso era uma questão, né? Porque o Waters ele não concordava, mas ele foi convencido por motivos N, inclusive por motivos financeiros, tá? A Rolling Stones ela fez há um tempo atrás um aglomerado de 500 maiores discos da história. O The Wall ocupa a posição 83, atingiu a primeira posição da Billboard. E deu origem a uma turnê, também chamada The Wall, e vai dar origem também a um filme, chamado também The Wall. Né? Então, assim, são projetos distintos, né? O disco é uma coisa, a turnê é outra, o filme é outra, mas que eles se complementam, né? Primeiro a gente tem que entender o contexto aí que vai surgir esse álbum, né? Esse contexto é um contexto de crise financeira. O In The Flash ele não foi uma turnê intimista, né? Foi uma turnê
esplendorosa. As pessoas gostam de falar que se o The Dark Side of the Moon, que teve maior popularidade, coisa e tal, não teve uma turnê à sua altura, o Animals vai ter. E ele vai trazer, nessa turnê do Animals, que é chamada In The Flash, ele vai trazer elementos do Dark Side of the Moon. Então esse é um dos pontos principais. Então por quê? Porque o Animals, ele era um álbum mais intimista, né? Então se a gente pega o Animals, você vai ver um álbum mais intimista, mas a turnê In The Flash era justamente para ir para o estádio com aquele repertório que foi conseguido com o Dark Side of the Moon e também com o Wish You Were Here, né? Estouradaças, as músicas, bom. Tinha uma turnê grandiosa, né? Você utilizava bonecos, tinha um globo, uma parada meio discoteca, mas que era um negócio enorme, umas pás aí que projetavam. Então você tinha muito dinheiro envolvido, né? Muita grana envolvida. E foi uma turnê que deu muito prejuízo. Deu prejuízo porque era muita grana, primeiro, e também porque a banda ela tinha empresários próprios, né? Então, assim, era o empresário do Pink Floyd, não era empresário de mais ninguém. E esses caras fizeram investimento ruim, né? Tem toda uma história aí. E aí a galera, caiu de grana. Bom, eles estavam quebrados, acabou In The Flash, que foi, assim, entre aspas, um sucesso, né? Embora a gente tenha notícia de brigas ali, principalmente do Gilmour com Waters, coisa e tal, paraná. É importante saber até, principalmente para esse álbum, é importante saber essas rusgas, esses problemas. Então a gente tem essa questão. E no final do In The Flash, no final dessa turnê, a gente tem um evento muito marcante, que é quando o Waters ele dá uma cusparada na cara de um fã, né? E por que ele faz isso? Porque naquela época os shows de rock já eram shows pop. Entenda o que eu vou falar. As pessoas estavam indo pro show de rock não mais para curtir a música. Eles estavam indo pro show para curtir o show, né? Então muitos deles não estavam prestando atenção no que se falava. E isso, principalmente para um cara como o Roger Waters, é impensável. Então o cara tava lá cantando as músicas, cada música tem um sentimento, não sei o que lá. E os caras conversando ali. Ele vai dar uma cusparada no maluco. Isso gera maior problema depois, né? O cara vai processar. Blá, 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 e ele fala assim, meu irmão, eu preciso me tratar. Eu preciso criar. E aí que vem a parada. Eu preciso criar um muro entre a minha pessoa e o público. Porque se eu for esperar, isso o Waters, tá? Se eu for esperar todo mundo ter a compreensão que eu tenho das minhas músicas, ferrou. Né? Então é um momento muito importante. Esse álbum, The Wall, na verdade, ele reflete muito Roger Waters, né? Ele reflete muito Roger Waters. E aí a gente vai entender por quê. E aí é interessante também a gente entender o seguinte: a galera vinha de uma crise, né? E aí você vai ter você tinha 4 componentes nesse momento, fixos, né? No Pink Floyd. Além do Waters, você tem o Gilmour, tem o Mason, né? O cara da batera. E você tem o Richard Wright, né? O Rick. E é interessante a gente entender o seguinte: esse momento é um momento de ruptura. Ruptura por quê? Porque a galera estava tão esgotada depois do In The Flash que eles fizeram o seguinte: cada um segue seu caminho, né? Cada um vai pro seu caminho e beleza, tudo certo. Então o Nick foi produzir um guitarrista, agora me foge o nome, e aí você vai ter o Gilmour lançando seu primeiro disco solo, o Rick também, então quer dizer, eles vão lançando. E o Waters não. E o Waters ele fica na dele. Ele vai escrevendo, ele tem começa a desenvolver vários projetos, mas para ele, tá? Então é uma coisa mais intimista. E aí, galera, a crise financeira batendo na porta, o que eles fazem? Eles resolvem se reunir para gravar um último álbum. Aí tem uma discordância, né? Tem alguns que falam que é justamente para pagar essas dívidas, outros falam que eles tinham um contrato com a EMI de produzir mais um álbum, né? Aí é uma questão da época que a gente hoje em dia não vai ter, a não ser pelos próprios, né, o conhecimento. E aí ninguém tinha nada. Tá? O Nick não era um cara que não fazia tanta música. E tanto o Rick quanto o Gilmour tinham feito as suas músicas para os seus álbuns solos. Quem tinha um projeto?
Waters. E ele tinha 2 projetos. Então o cara tava lá pensando. O primeiro projeto era um projeto que falava de amor, falava de questões assim como traição, monogamia, parará. E o segundo projeto era um projeto meio autobiográfico, tá? Esse projeto autobiográfico refletia, claro, a experiência do próprio Waters. A princípio esse projeto ele não foi aceito pelo resto da banda, mas quando foram levar para um outro produtor que eles tinham contratado, o cara falou, porra, é esse. E aí começaram a trabalhar em cima e acabo todo mundo aceitando. E aí nasce a ideia do The Wall, né? A ideia do The Wall, então, ela vem quase que exclusivamente do Waters, né? Então é o Roger Waters que vai lançar. Inclusive, se você pegar o próprio The Wall, você vai ver que a maioria das músicas, tirando 4 músicas, são todas dele. É uma questão autobiográfica? É uma questão autobiográfica, tem muitos elementos ali que remetem à própria história do Waters, né? E o disco ele se pretende a ser o quê? Eles fazem o disco como uma ópera rock. A ideia inicial deles é, vamos fazer uma ópera rock. Ópera rock estava em voga naquele momento porque a gente tinha uma estupenda ópera rock gravada pelo The Who em 69, que depois vai dar origem ao filme Tommy, né, que é com o próprio Roger Daltrey, que é sensacional o filme. Tem Elton John, é um filme assim muito louco também, é muito legal. E aí, nessa pegada, eles vão fazer uma ópera rock também. Eles vão lançar esse disco, que vai ser duplo, né? Então é um LP duplo, então tem 4 bandas. Quando ele vem para CD, que foi quando eu conheci, né? Ele é um álbum duplo, então tem faixa... Tem o primeiro disco e o segundo disco. E esse disco ele é cheio de metáforas, né? Metáforas para falar de como que a gente se isola com o nosso mundo, né? De como que a gente isola a realidade. Como que a gente constrói muro entre nós. E para isso, ele vai contar a história de um personagem chamado Pink. E o Pink, ele tem uma série de questões ali. Mas antes da gente entrar na história do Pink, eu queria falar que esse álbum ele também faz várias ligações com o Syd Barrett. O Syd ele já estava afastado da banda há muito tempo. E no álbum há 2 grandes momentos em que você vai ter ali a presença do Syd, né? O primeiro momento é quando quando você tocava ao contrário o disco, né? Ao lado B do disco, você escutava uma mensagem, né? Justamente pro Syd. E a outra é quando tem um momento lá no The Wall que o personagem principal ele fica sem pelos. E isso é uma clara alusão ao Syd, porque da última vez que eles viram o Syd no estúdio de gravação, e aí o Syd apareceu. E o Syd apareceu sem cabelo nenhum, sem sobrancelha e bem gordo. Então, quase eu, né? E muito, muito problemático. Ele faz essa menção, né? Então é bom deixar registrado também, porque muito da obra do Pink Floyd, ela tá enraizada nessa falta do Syd. Né? Eles sentem muito isso, né? Eles sentem muito essa questão da falta do Syd, e eles vão escrever músicas para o Syd. O Wish You Were Here é a mais famosa, talvez, mas Shine Your Crazy Diamonds também, que não é desse álbum, tá, gente? Nem o Wish You Were Here. Então, só para falar para vocês o contexto aí que vai aparecer o Syd. O Pink, né? Voltando à história inicial, né? Então, o álbum, ele vai contar uma história, do início ao fim. Então, ele conta uma história que é a história do Pink. Quem é o Pink? Pink é apresentado na primeira faixa do disco, chamado In The Flash, com uma interrogaçãozinha, como um ditador fascistoide. Ele é apresentado assim. Quando acaba a primeira música, entra a história realmente dele. Então é ele nascendo. Então a gente vai ter uma série de questões. Então ele vai nascendo, tá? Ele nasce, aí você tem a música do nascimento, né? Que é Teen Eyes. E aí você vai começando a entender quais são os tijolos colocados na vida do Pink. Então essa é a grande mensagem, né? A mensagem são os tijolos. O primeiro tijolo é a falta do pai. O Pink perdeu o seu pai na Segunda Guerra Mundial, né? Ele não conhece o pai. E isso para ele é um problema, né? Nas músicas ele fala, olha, você não deixou nada mais do que uma foto
na estante. Então, o que você vai deixar para mim? O primeiro tijolo desse muro é justamente Another Break in the Wall, parte 1. Então, a parte 1 é justamente o primeiro tijolo. O primeiro tijolo é a falta do pai. E como isso é um empecilho, uma barreira para ele. E se a gente for aprofundar, né, cara, se a gente for aprofundar na psicologia da parada, a gente vai ficar louco, né, porque realmente ele tá revelando um trauma. Existem muitas pessoas que têm esse trauma, né, a falta do pai, a falta de uma figura paterna, né, principalmente naquela época, na década de 40, na década de 50, isso era muito forte. E era até uma questão que as pessoas até tinham um certo preconceito, né, criado por mãe, criado por vó, você tinha uma séria questão. Hoje em dia as coisas estão bem melhores, assim, pelo menos nesse sentido. Mas naquela época isso era um problema. Então isso vai ser um problema no personagem, né? Que é muito parecido com a história do Waters, mas é a proposta inicial, ser uma autobiografia. Depois, né, a gente vai ter o outro tijolo desse muro, que vai ser a escola, né? Então a gente vai ter uma música que é muito importante, que é o The Happiest Days of Our Lives, e aí of Our Lives, desculpa, é muito legal, muito importante. Por quê? Porque é uma clara contradição, porque nessa música, na verdade, está tratando sobre a exploração do professor perante os alunos, né? Como é que ele maltrata, como é que ele faz uma série de castigos ali, punições que eram típicos da época. E o Pink, ele é pego fazendo um poema, né? Então, pelo amor de Deus, coisa e tal. E entra o outro tijolo, que é justamente o trauma da escola. Eu sou professor, né? E essa música reflete muito pra mim. É uma escola que eu não quero nunca fazer, uma escola que eu não quero nunca frequentar. Tem ojeriza essa escola, mas que existe aos montes ainda, né? Então, essa coisa do professor doutrinador, essa coisa do professor que espera que estar sempre certo, né? Uma série de coisas aí que são importantíssimas da gente entender. E aí, esse é o outro tijolo. E junto disso, você vai ter uma questão que está o tempo todo sendo colocada, que é justamente a questão da mãe. A mãe, na falta do pai, ela acaba se apegando ao filho de uma forma super protetora. Porém, essa superproteção, ela não chega a ser um tijolo, mas é como se fosse. Inclusive, quando o Pink tá sofrendo lá por causa de meninas, coisa e tal, a mãe fala pra ele, né, isso na música, né, a mãe fala pra ele, olha, não precisa se preocupar, eu vou achar a melhor esposa pra você. Então, olha a função que a mãe tá colocando em cima do filho. Os traumas, eles vão gerando os tijolos. Então aí a gente acompanhou, né? Primeiro ele é um ditador, aí depois ele vai contar a história. A história ela é cíclica, né? Então primeiro ele é um ditador, daqui a pouco ele vai virar uma criança, né? Ele nascimento, vai para a escola, e daqui a pouco a gente tem um corte. Que corte é esse? É quando ele vai para a juventude. Que aí na juventude, o Pink, ele vai se tornar um grande músico. Então ele vai fazer turnê, vai. E nesse caminho, ele já tá casado, coisa e tal. Numa dessas turnês, ele pega o telefone, liga pra esposa, né? Tem tudo isso, gente. O álbum tem tudo isso, tá? O álbum tem ele ligando, você escuta o toque, você escuta o que as pessoas estão conversando. E nessa que ele liga, ele escuta a voz de um homem. Quando ele escuta a voz de um homem, ele fala, pô, tô sendo traído. E é o outro tijolo desse muro. E aí o muro tá completo. E aí esse muro, ele estando completo, ele se fecha. Mas é um fechar que não é um fechar, digamos assim... É um fechar metafórico. Ele se fechou dentro da mente dele. Então o muro é a mente. E aí o álbum começa a entrar na mente do Pink... E aí a gente sabe que a gente está na mente do Pink, a gente vai passando por diversas faixas, e aí ele refletindo sobre a vida, coisa e tal, até a gente chegar numa faixa que não é do Waters, é do Gilmour, que é Comfortably Numb, que é com certeza uma das faixas mais conhecidas desse álbum. E é esse negócio de você ficar entorpecido. Além de você ficar entorpecido, de você querer ficar entorpecido. Então,
se você pega a sonoplastia, você vai ver que tem diversas coisas, mas o tempo todo é a viagem da cabeça do Pink. O muro está construído e ele precisa agora destruir. Então, assim, tem várias faixas que falam sobre ele tá tentando ver o que tem lá fora, né? Tem uma faixa que eu gosto muito, que é Hey You, e ele se isolou. E ele vai tentar quebrar esse muro. E aí você tem duas versões para quando ele começa a se quebrar. Tem uns que falam que ele comete suicídio e ele quebra o muro. E tem outros que, mais esperançosos como eu, que falam que na verdade não. Ele não quebrou o muro, ele não quebrou porque ele morreu, porque ele conseguiu sair. Então você tem até o outside of the wall, né? Que é justamente o momento que ele sai. Então eu acho que isso é uma questão muito interessante. Então o álbum, ele se constrói para te contar uma história. E por que é ditador? É ditador da nossa mente, é ditador da mente, é ditador fascistóide, nazista, que é justamente o algoz da morte do seu pai. Entende? Então é como se a mente humana ela fosse produzir algo contra ela mesma. E isso que é interessante no álbum, né? São essas armadilhas psicológicas que vão existindo. Realmente é um álbum que é muito significativo, né? Do ponto de vista da própria vida do Waters e da própria vida do rock and roll, da própria vida do Pink Floyd, então nem se fala. Mas é um álbum que deixou muitas reflexões, né? Então essa questão da perda do pai, essa questão da superproteção, essa questão da guerra, né? Porque a gente tem que lembrar que na década... esse álbum de 79, a gente está no auge da guerra do Vietnã, digamos assim, né? No auge porque ela tinha acabado, né? Em 75 ela acabou, mas a gente está no auge aí das repercussões da guerra. 79, as pessoas estão pensando já em Afeganistão e coisa e tal, então você já tá deslocando aí o centro de guerras para o Oriente Médio. Então você já tem toda uma estrutura aí de soldados fora dos seus países de origem, indo para outros países. E isso é uma coisa que incomoda demais o Waters, demais, porque justamente, né, vai incomodar o Pink também por causa da perda do pai na Segunda Guerra. Então essa é uma questão que eu acho muito importante, muito interessante. Sobre a turnê e sobre o filme, tinha que fazer outro vídeo, né? Porque é muito interessante também. A turnê é muito interessante. É uma coisa importante também de a gente saber. Esse é o protagonismo do Waters, né? Então o disco todo é o protagonismo dele. E o Rick, né, o Richard Wright, ele sai da banda. Ele sai da banda durante a gravação do The Wall. Só que ele é contratado pelo Pink Floyd como um músico freelancer. E aí o que a gente vai ter? A turnê vai ser grandiosa, ela tem que ser mais grandiosa, ela tem que ser maior do que In The Flash, porque esse disco era um disco assim, tem que ser. Ele vai passar aí, sei lá, 30 e poucas cidades, né? Vai viajar muito, são 2 anos e brau de turnê, então é um negócio bem pesado. Durante a turnê, eles ficam cada vez mais separados, né? O Richard não precisa nem falar, já não era nem da banda, mas eles ficavam até o separado, era uma coisa bem estranha, sabe? Mas os shows são memoráveis, né? Mesmo com toda essa questão de briga, coisa e tal, a turnê é memorável, memorável. Eles vão levar não sei quantas mil pessoas, é um negócio sensacional. Também uma perda financeira aí, chega a 400 mil euros de débitos, né? Por quê? Porque era um negócio de outro mundo. Você tinha um palco, cara, o palco, ele tinha a parede do tijolo, né? Que aí ia sendo construída a parede, isso que é maneiro. Ia sendo construída a parede durante o show, né? Ele chegava a 14 metros, bicho, era um negócio sensacional. Também muitos efeitos gráficos, né? Você tinha telão, numa época que era muito difícil, muito caro você ter essas coisas. Você contratava a pessoa que fez o álbum, agora não me recordo o nome, mas eu lembro que essa pessoa que fez o álbum era uma pessoa que não fazia os álbuns do Pink Floyd. Ele vai passar a fazer, ele faz essa, justamente, ele desenha todo o projeto gráfico do show. E é um pouco diferente do que existia antes, né? O que existiu no In The Flash. Foi uma turnê muito mais memorável no sentido de grandiosidade, né? Então, show em estádios, palcos enormes, coisa e tal. E isso assim, é porque não faz parte da turnê, mas eu acho que falar isso é muito importante. Em 1990, o Roger Waters, aí já no solo, né?
ele vai fazer um show que é espetacular, que é justamente em Berlim. Em 89, a gente tem a queda do Muro de Berlim, e em 90 ele faz esse show. É um show para 300 mil pessoas, um negócio fenomenal. O palco de não sei quantos metros, realmente tem na internet, eu acho que tem. Eu tinha uma cópia em VHS disso, sei lá onde é que tá isso. Mas esse show ele é memorável, memorável. Falar um pouquinho do filme, só para dizer que não falei. O filme era para ser um compilado da turnê. Mas quando eles foram pro estúdio para montar o filme, não deu certo. Não deu certo porque a imagem era muito ruim. Então eles resolveram gravar realmente um filme. Então o que é o filme? É justamente contando a história do Pink. Então ele vai utilizar tudo aquilo que existiu no álbum para gravar, para contar a história do Pink. E é muito interessante, sobretudo na parte ali da mente do Pink, né? Então vale bastante a pena. Bom, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e continuem curtindo aí, né, o canal, que eu acho que a gente só tem a crescer. Um abraço, pessoal. Obrigado.